Por esta pregação, interceder com todos os teodoseias, pelas suas faculdades mentais, purifica Maria pela tua intercessão. Jesus fala que assim ele possa proclamar o bem supremo que é Jesus, que é a vida de oração, que é encontrar o próprio Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Assis e Santa Teresa de Ávila, certo? E em meio à vida deles nós vamos tentar trazer o que eles nos ensinam como caminho de oração e como caminho de vivência, ok? Sim ou não? E não confundam achando São Francisco de Assis das Chagas, né? E de Canindé é a mesma coisa, viu? Não vão achar que é outro não, certo? Uma vez falaram para o irmão Emanuel, perguntou assim: aonde é o túmulo de São Francisco de Canindé aqui? Achou que São Francisco tinha um túmulo lá em Canindé, né? Vocês não pensam isso não, né? Sabe que ele está lá em Assis, né? Quando eu ia rezando agora um pouquinho antes, sobre a pregação, Deus me fazia lembrar que Santa Teresa de Ávila, ela teve uma grande experiência com Jesus diante de um ícone. Você sabe o que é ícone, sim ou não? Sim. O ícone de Jesus flagelado. Ela olhou Jesus flagelado e lá ela teve uma forte experiência com o amor de Deus. São Francisco de Assis também, ele teve uma forte experiência de Jesus, da voz dele, quando ele olhou a imagem de Jesus crucificado, que não é essa imagem. É a imagem lá de São Damião. Acho que a Irã Maia tem em casa duas imagens dessa, né? Tem aqui não, né? Pronto. Mas teve diante da imagem essa experiência, do ícone. Então, tanto um santo como o outro teve a experiência de Deus, através de quê também? De um ícone. E Deus colocava no meu coração que algumas pessoas aqui têm dificuldade com as imagens. E o Senhor vai libertar hoje. Você vai voltar a ter imagens e a admirar e a rezar com elas. As pessoas que Deus me mostrou que têm dificuldade. Certo? Essa aqui é a imagem a qual São Francisco, ele também teve uma experiência, né? Ele ouvia a voz dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele achava que era a igreja de São Damião, onde ele estava lá. E ele começou a catar tijolos, né, pedir ajuda de tijolos para as pessoas e construiu mesmo. Mas de fato, Deus queria que ele construísse com a igreja, reconstruísse a igreja, pessoas humanas que estavam fracos na fé, abatidos, entenderam? E ele ajudou. Na época, o Papa teve um sonho de um homem que sustentava como se a igreja fosse caindo. E esse homem, depois ele entendeu que era São Francisco. E também alguns falam que é São Domingos de Gusmão, que não deixou que a igreja nessa época caísse. Deus sempre levanta pessoas para que a igreja não caia. Diga comigo: Jesus, levanta-me para que a tua igreja, aonde eu estou presente, não caia. Depende de quem a igreja permanecer de pé, de Cristo. Mas ele conta com quem? Para continuar em pé essa igreja. Diga assim comigo. Então, na vida de oração dos santos, não eram coisas muito miraculosas. Eles eram amigos de Deus. E é interessante que São Francisco, quando ele ia rezar, eu não vou contar a história dele não, é só fragmentos, porque se for contar a história seria 2 horas de cada um aqui, então não dá tempo, né? Então é fragmentos.
São Francisco ia rezar e o irmão ia dar uma brechadinha, né? Tem algum curioso aqui? Tem? Diga assim, essa curiosidade, Senhor, eu quero ter, de aprender a rezar com quem reza. Vocês têm que ter essa curiosidade, não tem para outras coisas, né? Que não são tão boas. Então, ele, brechando, ele via que Francisco começava a sorrir e falava só o seguinte, né, para Jesus: Senhor, quem és tu? E quem sou eu? Quem és tu? E quem sou eu? Eu sou nada e tu és o tudo. Eu sou nada e tu és o tudo. A oração todo dia assim, horas e horas e horas. E Deus ia falando com São Francisco. Essa oração é complicada? Diga assim, a oração complicada não muda a vida de ninguém. A gente fala assim, né, às vezes, né? Eu não sei rezar. Pois são esses que devem rezar, porque a gente aprende a rezar como? Rezando. A gente só aprende a rezar, né, dizer assim, Raquel, como é que reza? Ela pode dar 1000 dicas. A gente pode dar uma pregação como é que reza, mas não é assim que se aprende a rezar. Você aprende a rezar rezando. Numa pregação você pode motivar a oração. Você pode dar sentido à profundidade que tem a oração, os caminhos, de como você rezar melhor. Mas só se aprende a rezar rezando. E São Francisco foi tendo essa experiência, né? É interessante, voltando agora para Santa Teresa de Ávila. Eu vou fazer esse leque sempre com os dois. Ela lia muitos livros que falavam o seguinte: nós não podemos ficar pensando em Jesus humano, feito homem. Nós temos que pensar nas coisas celestes, nas coisas bem espirituais. E ela falou assim, eu humildemente discordo. E ela disse que muito tempo na vida dela, ela foi lendo esses livros e achando que essa era a forma certa. Depois ela entendeu que como é que nós rezamos? Uma das formas. Trazendo para nossa lembrança Jesus crucificado e como foi a sua vida. Ou seja, você fecha os olhos e você medita Jesus como criança e começa a rezar com aquilo. Você começa a meditar quando ouve um evangelho, Jesus pregando, Jesus fazendo um milagre, Jesus curando. Você começa a rezar e usar a imaginação e começa a ver Jesus no Calvário, ver Jesus ressuscitado. Isso te ajuda a rezar, sim ou não? Isso mexe com os nossos sentimentos, sim ou não? Isso nos faz sentir amor por Deus, sim ou não? E ela quis dizer que isso nos ajuda a rezar, quando nós usamos a nossa imaginação para lembrar e para trazer na nossa mente Jesus na sua vida normal humana. Porque naquela época eles não iam entendendo que olhar para Jesus homem favorece nós rezarmos. Diga comigo, olhar para Jesus na cruz me ajuda a rezar melhor. Teve um santo, São Pio de Pietrelcina, né, que foi capuchinho, também franciscano. Ele, diante da cruz, do crucifixo, o crucifixo começou a sangrar e naquela hora ele pedia ao Senhor as dores da humanidade. E ele recebeu as chagas de Cristo. Assim como São Francisco recebeu as chagas de Cristo. Por que que esses homens receberam a chaga de Cristo? Vocês sabem? Diga assim, porque eles eram apaixonados por Jesus e pela humanidade. Então eles queriam o sofrimento da humanidade. Ele queria o sofrimento daquela pessoa, se possível fosse, ele queria que aquela pessoa não sofresse e todo o sofrimento dela viesse para ele. Isso é o que? Amor, sim ou não? Geralmente a mãe, quando vê um filho no hospital, fala o quê? Eu queria morrer no lugar dele. Eu queria estar assistindo as dores dele. Então o santo tem um coração mais apaixonado do que qualquer mãe desesperada. Os santos têm um grau de amor purificado, né? Santa Teresa de Ávila recebeu as chagas? Não. Um anjo veio em momento de oração e é como se enfiasse algo nela que o coração dela foi, de certa forma, transpassado.
Isso é chamado, diga comigo, transverberação. Não manda eu falar de novo que eu não consigo não, viu? Vocês conseguem? Fala de novo. É isso mesmo. O coração dela ficou inflamado de amor por Jesus. Então é como se fosse ferido. Entenderam? Então São Francisco foi ferido aonde? Nas mãos, nos pés, né? No peito também. E Santa Teresa aonde? No coração. Vocês querem ser feridos hoje? Tem certeza? Absoluta. Pergunta para o seu irmão, você tem certeza disso? Então, aonde é que nós somos feridos por Deus? Diga comigo, na oração. O homem apaixonado e a mulher apaixonada por Deus é uma mulher ferida por Deus. Porque nós somos feridos pelo pecado, sim ou não? Pois a ferida do amor de Deus cura a ferida do pecado. Então essa ferida de um coração apaixonado cura toda a ferida do pecado. Então nós precisamos olhar para uma pessoa que está drogada, que não vem à igreja, que é homossexual, que é chato, que bebe, que não quer nada com Deus e dizer: Senhor, foi por ela que tu derramastes cada gota do teu sangue. E é por ela que eu quero gastar cada gota do meu tempo, da minha oração, do meu sacrifício, do meu jejum. É por ela. Entenderam? Sim ou não? Porque se nós formos do grupo de oração e a partir do grupo de oração eu vou encontrando Jesus, me apaixonando por Ele, e eu começo a falar mal dos outros, é sinal que esse amor está sendo muito mal interpretado. Teresa de Ávila, ela falava o seguinte, que o apego aos parentes é o que mais nos afasta de Deus. O quê? O apego. Também Santo Afonso de Ligório fala isso no livro A Verdadeira Esposa de Cristo. E é o evangelho de hoje, né? Lucas 18, lá do jovem rico. Que o jovem pergunta o que deve fazer para ganhar o quê? A vida eterna. Aí Jesus fala o que ele deve fazer e ele faz o quê? Baixa a cabeça e sai triste, porque ele era muito rico. O que é uma pessoa muito rica? É alguém apegado. Então, Santa Teresa de Ávila não condena quem ama os familiares. Ela condena o quê? O apego. Porque quem é apegado não ama de verdade. O apegado é um egoísta. Ele quer a pessoa para ele. Entenderam? Para satisfazer as carências dele. Não porque ele quer o bem dela. Por isso que uma pessoa doente de ciúme, ela é o quê? Egoísta. Ela é apegada. Mas ela não ama. É diferente. Tem pessoas que são doentes de ciúme. Não, é só meu amigo. É meu, é meu, é meu, é meu. Aí começa a namorar e o mundinho da pessoa se restringe a ela, o namorado dela, ela, o namorado dela, ele e ela e vai. Isso é o quê? Apego. E esse apego destrói a vida espiritual. Então, quando nós somos apaixonados por Jesus, nós vamos desapegar do pai, da mãe, dos bens materiais, do dinheiro. Nós vamos desapegar. E nós vamos saber usar isso da forma correta. Porque quem desapega da mãe, ama mais a mãe. Porque coloca a mãe aonde ela deve estar. Quem desapega do dinheiro vai gostar do dinheiro, mas no lugar que ele deve estar. Cada coisa vai ter o seu lugar correto na vida. Entenderam, sim ou não? Então, voltando um pouquinho ainda para as imagens, para não perder o foco, né? Quem de vocês tem imagem em casa, levanta a mão. Quem de vocês rezam diante dela? Está rebaixando, né? Porque muitos de nós, sem querer, vamos nos achando católicos evoluídos, né? Rapaz, isso era o tempo da minha avó. Eu sou evoluído. Eu não rezo diante das imagens. Porque isso é idolatria, a Bíblia já fala isso, né? E nós começamos a ter uma mentalidade protestante. Uma mentalidade protestante dentro da igreja católica, dentro do grupo de oração. E por isso que algumas pessoas de um grupo de oração, que só vem para receber cura, milagre, palavra de revelação, daqui uma semana, duas, você vê ela lá na Universal, na Deus e Amor, na Transversal, em qualquer uma lá, na Nacional. Por quê? Ela vem para cá só para preencher o quê? As carências dela. Ela não consegue ser católico de verdade.
Ela não consegue usar aquilo que Deus deu como instrumento para que ela reze melhor. Se os santos rezaram melhor, tendo imagens dentro de casa, dentro do seu convento, dentro do seu mosteiro, por que que nós não podemos usar? Claro que nós podemos, sim ou não? Sim. Podemos e devemos ter uma reverência com as imagens. Oséias, mas e da idolatria? Claro que não. Isso é sabedoria de Deus. Êxodo 31, do 1 ao 5. Êxodo 31, do 1 ao 5. Vai falar o seguinte, que o Senhor deu espírito de sabedoria, para que o artesão, ele fizesse todo tipo de arte, de prata, de ouro. Deu espírito de quê? Para fazer todo tipo de artes. Aí os nossos irmãos protestantes falam que por trás das imagens tem o quê? O diabo. A Bíblia fala o contrário. As imagens sagradas, quem inspirou que os artesãos fizessem, quem foi? O Espírito Santo. Homens ungidos por Deus. É tanto que Jesus, lá em João 3, ele fala de Números 21. Ele fala o seguinte, assim como o Filho do Homem foi levantado, aliás, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será erguido. Quando a serpente foi erguida no deserto, as pessoas foram curadas, sim ou não? Sim, e era de bronze. E Jesus diz que aquela serpente simbolizava quem? Jesus, ele mesmo. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus. Então Jesus está falando de um bem que a imagem traz. Entenderam? Sim ou não? Jesus se torna maldito, sim ou não? Sim. São Paulo fala o seguinte, ó, Jesus se tornou o quê? Maldito. Porque ele pegou todo o pecado sobre ele. Um pecado só é uma desgraça, sim ou não? E o pecado do mundo inteiro, presente, passado e futuro, numa pessoa só. Então recaiu sobre Jesus toda a maldição, toda a ferida do pecado. Ou seja, ele se tornou ali como se ele fosse uma serpente, entendeu? Cheia do nosso veneno, que não era dele o veneno, é do nosso pecado. E ele que interpretou assim. Quando ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Então Jesus ali se comparou o que? A uma serpente, a uma cobra. Então ele usa uma imagem. Então nós podemos, a partir de hoje, começar a usar as imagens. Mas só que o povo de Deus interpretou errado e começou a adorar aquela imagem de Números 21. E Deus mandou o quê? Quebrar. Deus mandou o quê? Fazer aquela imagem? Porque deixou de ser imagem e se tornou o quê? Ídolo. Deus pode ter te dado muitos presentes e eles podem ter deixado de ser presente de Deus e viraram um ídolo. Talvez Deus te deu um namorado e virou ídolo. Deus te deu um esposo e virou ídolo. Deus te deu um emprego e virou. Deus te deu um dom que você tem que é bom e virou o quê? Ídolo. E esse ídolo tem que ser quebrado. Porque só pode ter um Deus verdadeiro. Esse ídolo tem que ser quebrado. Ainda falando sobre a vida de oração. Santa Teresa de Ávila, ela passou 20 anos tentando rezar. Tá quanto tempo que vocês tentam rezar aqui? Quem está com 15 anos que tenta rezar? Que tenta? Eu estou com 18. Estou bem pertinho, falta só 2 anos, né? Será que eu consigo, hein? Mas é difícil a vida de oração, sim ou não? É um combate, sim ou não? Claro que é um combate. É um grande combate. Mas por que é um grande combate? Diga assim, porque o demônio, todo o inferno, se levanta quando a alma se decide a rezar. Quem fala isso? Santa Teresa de Ávila. Mas essa mesma santa fala, todo o inferno não é capaz de nos fazer cometer um único pecado. Todo o inferno junto. Vocês pecam sim ou não? É culpa de quem? Diga assim, minha. Diga assim, minha. O demônio ele tenta. Mas ele só consegue se você deixar. Como é o nome do negócio? Tentação. Ele está tentando.
Quem faz ele conseguir, quem é? Eu. Tentação é uma tentativa. Quem é o grande culpado somos nós. Aí Santa Teresa vai dizer que nós precisamos de uma determinada determinação para rezar. Diga, eu preciso de uma determinada determinação. O que é isso? Santa Teresa de Ávila falava o seguinte, que as irmãs dela precisavam ser homens. Ela era da ideologia do gênero, era Santa Teresa? Claro que não, né? Loucura essa. Quando ela falava ser homem, era ser forte, viril, entenderam? Ser mulheres corajosas, igual os homens, valentes. Não ser mulherzinha molenga, fresca, não. Tem que ser feminina, mas tem que ser valente para rezar, para ser santa. E ela dizia, minhas irmãs sejam viris, sejam homens. Aí alguém pode interpretar mal isso. Olha, Santa Teresa já dizia que os gays podiam ser gays. Não é assim. Ela estava dizendo que a gente tem que ser forte para decidir-se por Deus. Porque senão o demônio vem e quebra a nossa cara. Então é preciso de quê? De uma determinada. O que é determinar-se? Querer. Diga assim, eu preciso querer. Só que esse querer é inteligente. Eu quero rezar 9 horas da manhã. Aí eu me acordo 10 horas da manhã. Como é que eu rezo 9 da manhã? Eu tenho que me acordar mais cedo, sim ou não? Ajudar a arrumar as coisas mais cedo, ajudar a mamãe, papai, ou eu resolver o que tiver de resolver. E me determinei, eu quis. Determinada, determinação, eu faço. Ou seja, eu quero e eu conto com a graça, eu faço. É um querer verdadeiro. Porque se eu quero emprego, eu vou procurar emprego, sim ou não? Se eu quero comer, eu vou pedir comida, eu vou fazer comida, sim ou não? É um querer inteligente. Não é o querer, eu queria tanto tomar sorvete. Aí passa o carro do sorvete. Eu queria tanto sorvete, amanhã eu compro. Aí passa no outro dia, o carro do sorvete. Olha o sorvete, traga a vasilha, né? Aí você não traz. Está com mês que eu quero sorvete. Você teve uma determinada, mas não foi determinação. Você precisa querer e agir. Porque se vocês não se determinarem para rezar, pedindo a graça a Deus, porque oração é um dom. Diga comigo, oração é um dom que eu preciso pedir a Deus todo dia. Se vocês forem inteligentes, eu sei que são, quando forem rezar, uma das coisas que vocês nunca podem esquecer de pedir, Senhor, me dê a graça de rezar sempre. Diga comigo, Senhor, me dê a graça de rezar sempre. E Deus vai dar. Porque Ele falou, quem pede, Ele vai dar. Foi lá de 6 Carnaúba o Evangelho, não foi esse? Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, será aberto. Ele estava falando da vida de oração. Aí Santa Teresa, sendo essa grande amiga do Senhor, ela vai abrir vários carmelos. Porque estava uma bagunça medonha naquele tempo os conventos, né? As irmãs tudo usando brinco, tudo assim mundano, né? Aí Santa Teresa viu que o negócio estava do jeito que Deus queria, não. Aí ela foi inspirada a reformar os carmelos. E no caminho, na carruagem, ela caiu na lama. Aí ela falou, Senhor, é assim que tu fazes com os teus amigos? Aí o Senhor, Teresa, é assim que eu faço com os meus amigos. Ela, é por isso que você tem poucos amigos. Ou seja, diga comigo, quem reza é sincero com Deus. Teresa podia ter levado a queda, perguntado, ouvido a resposta e ficar calada, sim ou não? Mas ela foi atrevida. Igual Moisés na Bíblia. O Senhor falou, o teu povo. Ele falou que destruiu o povo de Moisés. Ele falou, meu povo não é o teu povo. Aí ficaram dois teimando, né? Até Moisés convencer a Deus, entre aspas, viu? Que Deus já sabia disso. Moisés tentando convencer a Deus que era o povo dele. E o Senhor convenceu Moisés que era o povo de quem? De Moisés. E é assim que deve ser quando você assume o grupo, viu, Maia? Cada um de nós. Você deve dizer que o grupo é de Deus, e Deus diz que o grupo é seu. Aí vocês dois cuidam junto, entendeu? É assim que funciona. O grupo de oração é de Deus. Mas Deus coloca onde? Nas nossas mãos. Então, Santa Teresa, ela era o que na oração? Sincera.
palavra sincera quer dizer sem cera, sem máscaras. A oração você não precisa querer fazer uma oração bonita, intelectual, aquela coisa maravilhosa, né? A oração também não é tagarelice. Eu falo, chega a dar uma dor na língua, amém, vou-se embora. Não. A oração, ela é escuta de Deus. Eu preciso amar a Deus e ser amado por Deus. Santa Teresa de Ávila, ela falava o seguinte, a oração, diga comigo, a oração não consiste em muito falar, mas em muito amar. É você chegar no Santíssimo aqui, se quiser falar, fale. A oração vocal é muito importante no início, para quem está começando. E Santa Teresa fala que a oração vocal é sempre importante, porque Santa Teresa não separa a oração vocal da oração mental. Porque ela entende o seguinte, se eu estou rezando o Pai Nosso, eu estou pensando em quem? No Pai Nosso, sim ou não? Sim. Mas nós somos assim quando rezamos, às vezes? No Pai Nosso. Meu Deus, quando é conexão dessa. Que está no céu, cadê o meu filho? Já que eu dai-nos hoje. Meu Deus, é a conta da Coelho. Essa oração vocal, ela está condizente com a minha oração mental? Então a verdadeira oração vocal tem que estar unida aqui, ó. Boca, pensamento e coração. É o trio, entendeu? Por isso que muita gente passa 2 horas na oração, mesmo a gente que é da comunidade, parece que não rezou nada, né, Raquel? Porque a gente não rezou bem. Não é só rezar, é rezar e rezar bem. Entenderam? Oséias, na oração vem distrações? Vem. Santa Teresa de Ávila, que oração, diga comigo, a imaginação é a louca da casa. Por que é a louca da casa? Porque vem tudo na sua cabeça, menos Deus na hora da oração às vezes, né? Aí você deve ficar triste? Não, continue rezando. Mesmo que o seu pensamento fuja ao seu, perdão, aí volta a rezar de novo. Eu falei muito de Santa Teresa até agora, né? Falar de São Francisco, né? De Assis. Ele, como esse grande amigo de Deus, porque a oração nos faz humildes, sim ou não? Uma pessoa assim que reza muito, e é só assim, ó. Acha que reza, nariz empinado. Ela não reza não, viu? Ela fala ela e ela. Ela e quem? Ela e ela, não é ela e Deus. Uma pessoa que assim, é toda cheia de milindre, friscurite, acha que é mais santo que todo mundo porque reza, ou porque acha que reza, esse não reza. Se eu perguntar a mão assim, quem reza muito aqui? Talvez alguns iam levantar a mão, aí eu dizer se ele não reza nada. Porque quem reza sempre vai achar pouco o que reza, sim ou não? Sim. São Francisco de Assis, pela sua oração tão íntima com Deus, o irmão perguntou para ele assim, ô irmão Francisco, por que que você não fala tão bem? Você não é tão bonito, você é feioso, né? E todo mundo te procura. Aí ele falou, irmão, é porque Deus não achou homem mais miserável e mais pecador na face da terra do que eu para derramar a sua graça sobre ele. Ou seja, Francisco conhecia profundamente a sua miséria, sim ou não? Ele estava fingindo que era humilde? Não. Gente, porque quanto mais perto da luz, mais eu enxergo a sujeira, sim ou não? Por isso, quanto mais uma pessoa é santa, mais ela se vê pecadora. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Quando a pessoa for assim, não sei nem que eu vou botar o padre. Cuidado esse daí, viu? Não pense. Esse aí, eu não vou nem falar se eu vou pecar, o que eu vou dizer aqui, viu? Esse daí procure aí botar uma câmera daquela igual do Big Brother, que a vida é uma desgraça, viu? A vida interior dele. Porque alguém que não consegue enxergar em si inúmeros pecados, é sinal que não reza nada. Porque Deus mostra quem nós somos. Sim ou não? Aí Santo Agostinho e Santa Teresa também vão dizer o seguinte, diga comigo. Conhecer-se sem conhecer a Deus é motivo de desespero. Você vê a sua miséria, né? Puxa vida, Deus vai me mandar para o inferno. E agora você se conhece. E agora? Você se desespera. Mas ela também fala, conhecer a Deus sem se conhecer é motivo de orgulho. Porque a gente acha que Deus é bom demais e nós somos bons igual a Ele, né? A gente
Fica orgulhoso. Vai, Deus é tão bom e eu também sou demais. Nós dois é qual o mesmo top. Então ter esse cuidado, porque quando nós conhecemos a Deus, qual é a primeira coisa que Deus faz ao nos amar? Nos apresentar quem nós somos. E quanto, às vezes, mas isso é ruim? Não, isso é muito bom. Porque se você descobre os seus defeitos, você vai trabalhar os seus defeitos, sim ou não? Se você descobre que é invejoso, você vai procurar parar de ter inveja. Sim ou não? Se você descobre que você é orgulhoso, fofoqueiro, às vezes nós somos fofoqueiros sem perceber. Raquel tá sabendo a última? Aí começa a falar só para tu rezar. Aí fala da vida de 30 pessoas só para Raquel rezar. Aí você chega para a pessoa, para todo mundo, daqui a pouco todo mundo está sabendo da vida da Iramaia só para rezar. E ninguém reza e todo mundo fala mal dela. Você tem que descobrir as suas podridões. E só descobre fazendo o quê? Rezando. Rezando. Uma vez São Francisco, chegou o irmão para ele e falou assim, ó: irmão, você está pedindo esmola que você é um vagabundo. Não tem nada para fazer. Você aproveita dos outros. Por isso você anda mendigando aqui, que era a ordem mendicante, né? Aí ele se ajoelhou, beijou os pés e disse: obrigado, meu irmão, ninguém nunca me falou tão grande verdade sobre mim. Se fosse nós, tacar a mãozada na cara, né? Ou então ficava mal da pessoa, intrigado por cada dia. Imagina se alguém falar quem você é um pouquinho. Só isso não, olha para si, olha para ti, olha quem tu é. Santa Terezinha, quando chegou o irmão, a irmã para ela falou: Terezinha, eu sei quem tu é muito falso, pose de santinha, né? Começou a esculachar ela, Ela: ô irmã, ainda bem que Jesus só te mostrou até aí, porque o resto, né? Ou seja, ela se conhecia. E Santa Terezinha, ela nunca cometeu nenhum pecado mortal, mas ela conhecia suas misérias, porque ela rezava. Vocês querem rezar? Baixa só um pouquinho a sua cabeça. Fala com o Senhor agora e pede para que Ele te dê a graça de ser apaixonado por Jesus, que é Ele mesmo, e pelas pessoas que você não consegue amar. Se você ora no Espírito, vai orando no Espírito pedindo isso. Dai-me, Senhor, esta graça, a graça de um coração apaixonado, um coração, Senhor, que não teme confiar em Ti. Dai-nos, Senhor, o tempo necessário para estarmos em oração. Dai-me, Senhor, este grande dom. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito. O Espírito que nos ensina a rezar. Amém? Só mais um pouquinho para terminar a pregação. Gente, isso aqui é sério. Sério demais. Esse grupo de oração, qual é o objetivo dele? Diga comigo. Me levar para o céu. Me levar para o céu. E o que é o céu? O santo diz: o céu é Deus e na minha alma Ele está. Santa Teresa de Ávila fala que a primeira morada, que ela vai comparar a vida de oração, eu não vou falar sobre isso não porque é longo só, é 7 moradas, 7 castelos. Porque no tempo de Santa Teresa de Ávila tinha muitos castelos, né? Na época dela. Então ela compara. A vida de oração são 7 castelos, 7 moradas. E a primeira morada, sabe qual é? É quando você se conhece e começa a conhecer a Deus, o autoconhecimento. E quando você abandona o pecado mortal. Uma pessoa que ainda peca mortalmente, ela está tentando sair, ficar ainda na primeira morada. Todos nós aqui estamos na primeira morada ainda, né? E olhe lá, né? Porque assim, uma pessoa que está na segunda morada, ela não peca mais mortalmente. E todo mundo aqui peca mortalmente, à exceção das crianças, sim ou não? José, o que é pecado mortal? Isso é outra pregação, viu? Não é agora.
Depois a Silene explica para vocês. Então, gente, como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou para a casa de alguém? Só a Iramaia, se ela pelo menos não tivesse escutado falar de mim, digamos que ela não me conhecesse, ela me deixaria ficar na casa dela se ela não tivesse escutado nem falar de mim? Não. Digamos que eu chegasse na casa dela, se ela não me conheceu, eu disse, eu sou um pregador, eu faço programa, eu não escutou falar, ela achava que era um bandido, sim ou não? Ela, não, esse doido foi querer me matar de noite aqui, meu marido também, roubar tudo, porque hoje dá para pensar isso, sim ou não? Então nós não podemos entrar no céu como ladrão e como salteador. Temos que entrar, como fala em João 10, pela porta. E quem é a porta? Jesus. A porteira é Nossa Senhora. Ela é a porta da porta. Ela é a porta da porta. Ela é a porta do céu. Quem é o céu? O próprio Deus, Jesus, né? Vocês sabem por que Jesus é a porta? Lá em João 10. Ele é o pastor e é a porta. Como é que ele é a porta? Porque assim, tinha um curralzinho, né? Das ovelhas, quando tinha um curral. Aí, algumas vezes, não tinha porta. E o pastor ficava onde? E ele era o quê? Aí só passava se ele deixasse. Porque ele era a porta. Entenderam? Então, bandido não passava não. Porque o próprio pastor, ele era a porta. Então, nós vamos entrar no céu só pela porta. Só que nós só vamos, é porta estreita, muito bem, não pode ser gordo que nem eu não. Nós só podemos entrar no céu se nós formos apaixonados por aquele que é o céu e é o dono do céu. Porque senão a gente não vai fazer nem pende para o céu. Vocês têm medo do inferno? Sim? São Francisco pedia o último lugar a Deus no purgatório. E segundo os santos, ele ocupou o lugar de quem no céu? De Lúcifer, o anjo mais poderoso que tinha. Entenderam? Ele pediu o último lugar no purgatório ainda. E a gente acha que é direto para o céu, né? O cor bonito, né? Para nossa cara, né? Santa Teresa de Ávila também. Ela diz, irmãs, rezem por mim, porque eu estarei no purgatório. Eu poderei estar no purgatório, rezem por mim. Ou seja, dois grandes santos enormes acreditavam que iam para onde? Purgatório. Eles não tinham a pretensão de ir direto para o céu, não. Entenderam? E nós devemos ter esse coração apaixonado de saber que nós queremos o céu por causa de quem? Por causa de Deus. Uma vez uma santa, ela ia passando com um balde de água no jarro. Aí depois, com a tocha no mesmo lado, um balde de água e uma tocha de fogo. Falou, ô irmão, você vai para onde? Com esse balde de água e com essa tocha de fogo. Ela falou assim, eu vou tacar fogo no céu e apagar o fogo do inferno, para que os homens não queiram mais o céu por causa das delícias e nem deixem de ir para o inferno, ter medo do inferno por causa do fogo. Eu vou apagar o fogo de lá. Ela quis dizer o quê? Que nós devemos querer Deus por causa de quem? De Deus. Está casado com o carro do quê? O carro dele, é? Como é que tem o mesmo carro? Está casado com o Evandro, o carro de quê? Do amor. Do amor, né? O amor que é o carro? Não, a casa? Não, nem tinha casa. A comunhão de bens? Não. Certo. Por causa de quem? Do amor. Do amor. Nós devemos não pecar por causa de quem? Rezar por causa de quem? Não é nem do que, é de quem, né? Do amor. E quem é o amor? Deus. E das três pessoas, quem é chamada de amor? As três. Mas de modo especial, o Espírito Santo. Então você quer ir para o céu? Então todo dia peça, vem, vem, vem. Gente, a gente tem que ser doido para ir para o céu. Doido. Mas doido no bom sentido. Você acha que não é loucura São Francisco deixar tudo, viver pedindo esmola e ele sendo rico, sim ou não? Diga assim, mas só os pobres de coração irão para o céu. E só quem não é apegado a nada tem aquele que é o seu tudo. Quem foi o tudo de Santa Teresa de Ávila? Quem foi o tudo de São Francisco? Quem é a pessoa mais rica do mundo? É a pessoa que é mais pobre. Porque o pobre não tem nada. Aí quem não tem nada, Deus enche o coração dele. Mas quem tem muita riqueza fica igual o jovem rico. Ouve uma pregação dessa, legal.
Não dá pra mim não vou pra casa. Vou lá para o Universal que é melhor. Pare de sofrer. Diga assim: Jesus, eu não quero parar de sofrer. Eu quero sofrer. Estão dizendo mesmo isso aí? Ó, rapaz. Eu quero sofrer de amor por ti, não pelo pecado. Porque, para terminar agora de verdade, nós fugimos do sofrimento, é ou não é? Só que o que causa sofrimento a nós, sabe o que é? É não fugir do pecado. Entenderam? Porque a gente só sofre porque nós abraçamos o pecado. Osés e os santos, é porque eles queriam sofrer a dor do outro. Mesmo sendo santo, ele diz: não, eu sofro por causa da Raquel. Eu sofro por causa de fulano, eu sofro por ele, por amor. Uma mãe, ela pode não ter nenhuma doença, mas ela não sofre por causa da dor do filho, sim ou não? Então é assim os santos, eles sofrem por causa do nosso pecado, por amor a Deus, porque eles sabem que quando você peca, você está deixando o coração de Deus triste. Vocês entenderam, gente, tudo direitinho? Amém? Baixa só a cabeça e pede agora ao Espírito Santo que ele venha e te ensine a rezar. Vá pedindo mesmo, com força, com fé. Peça, peça porque ele virá. Senhor, por esta Ave Maria, eu peço que todos sejam alcançados a partir de hoje na vida de oração, pela intercessão de Santa Teresa e São Francisco de Assis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, São Francisco e Santa Teresa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.